Olá! Bem, vamos dar continuidade àquela beleza de livro, agora num momento onde, depois toda a narrativa, todo o poema, toda a denúncia, a expressão do sofrimento de uma infância que nasce num continente, mas carrega uma cultura ancestral forte de mulheres da Caxemira, da Índia, e ela já na sua adolescência, ela vai conhecer o amor. Mas o amor enunciado pela autora, primeiro é a questão, é a maternidade. Está no corpo da mãe, está numa fala do pai. Mesmo um pai que amedrontou, mesmo um pai que também pode ter invadido o corpo dela. Então ela abre o capítulo do amor. Quando minha mãe estava grávida do segundo filho, eu tinha 4 anos. Apontei para sua barriga inchada sem saber como minha mãe tinha ficado tão grande em tão pouco tempo. Meu pai me ergueu com seus braços de tronco de árvore e disse que nesta terra a coisa mais próxima de Deus é o corpo de uma mulher. É de onde a vida vem. E ouvir um homem adulto dizer algo tão poderoso, com tão pouca idade, fez com que eu visse o universo inteiro repousando aos pés da minha mãe. Então, esse foi o primeiro sentimento e expressão de amor que ela tem na vida, é exatamente na maternidade da mãe, né? Aquele corpo, na chegada de um irmão e numa fala poderosa do pai, legitimando essa grandeza e esse respeito ao corpo, naquele momento, ao corpo da mulher que gera a vida, de onde brota a vida. Tenho tanta dificuldade, ela continua ainda, tenho tanta dificuldade de entender como alguém pode derramar sua alma, sangue e energia em alguém sem pedir nada em troca. E aí ela reflete, tenho que esperar ser mãe para poder dizer. Então, esse é o elogio, uma ode à maternidade como a grande experiência, expressão e realização de amor. Depois ela faz assim, ela vai crescendo, apesar dela ter escrito esses poemas na adolescência. Eu quero fazer uma correção aqui. No primeiro episódio a respeito do livro, eu disse que ela tinha 24 anos, né, na atualidade, em 2026. Não, ela tem 34 anos em 2026. Ela escreve esse livro aos 15, 16 anos. Então, entrando na adolescência. Ela diz o seguinte, ela conhece o amor também na relação de um homem e uma mulher. E ela traduz em poucas palavras. Toda revolução começa e termina com os lábios dele. Então, essa experiência extraordinária do amor por outra pessoa, a sensação de prazer, para além de um corpo invadido, né? Ela tem essa descoberta do prazer, que ela chama de revolução. O que eu sou para você? Ele pergunta. Eu coloco as mãos em seu peito e sussurro. Você é toda a esperança que eu já tive na forma humana. Então, é revolução, é esperança que esse sentimento de amor toma conta dessa jovem. O que eu mais gosto de você é o seu cheiro. Você tem cheiro de terra, erva, jardins, um pouco mais humano que a gente. Eu gosto, e ela em outros momentos também do livro, ela faz essa relação do prazer e do humano como um elemento constitutivo da natureza que está na flor, que está na terra, que está nas árvores, esse humano que é água, terra, flor, né? E que
jardim, o coletivo da natureza que faz com que esse humano se erga para aquela jovem, para além o outro. Ela vê isso, ela observa isso, ela sente isso, ou ela significa esse amor, esse homem, para além da humanidade que se encontra em outras pessoas. Eu sei que eu devia desmoronar por motivos melhores, mas você, por acaso, já viu aquele menino? Ele deixa o sol de joelhos toda noite. Mas eu acho importante, nesta parte, garimpar ainda uma fala mais do amor materno ao amor que ela sente pelo homem que revoluciona a existência dela num construto de mulher, né? Em que aquele homem é o significante de natureza, de terra, árvore, flores. E como é que ela, genialmente, poeticamente, ela desenha um amor fogo. Ela diz o seguinte: só de pensar em você, minhas pernas abrem espacate, como um cavalete com uma tela implorando por arte. Eu acho que são passagens todas, ficou difícil a escolha porque cada uma é melhor do que outra. E nesse momento de amor, eu trouxe também uma comunhão entre o que ela diz e o que ela desenha. Como você faz para deixar meu fogo selvagem tão suave que acabo virando água corrente? É de arrepiar. Temos que admitir, quando pegamos esse livro e encontramos um desenho que é um símbolo do prazer, de um amor carnal, com fogo selvagem, a beleza com que ela diz e com que ela desenha esse sentimento, o tamanho desse prazer. Mas a paixão, esse amor de adolescente, primeiro grande amor, toda essa volúpia, esse encantamento, essa revolução, né? Ela é importantíssima para ela tomar posse do corpo, do prazer dela, mas do ponto de vista da relação, ela começa a viver a ruptura, decepção, uma relação que é encantadora, mas aquela volúpia, aquele amor, aquela paixão não se sustenta de infinito, né? É muita energia. E o desafio de continuidade de um amor maduro numa jovem adolescente, né? E num jovem também, mesmo mais velho que ela, não se sustenta. E aí ela vai narrar o processo de ruptura desse amor, da decepção desse amor, que não é uma... A poesia dela não traz um lugar de vítima, né? Não expressa a vitimização feminina, não que não tenha a dor, mas é a dialética de quem conheceu na infância o sofrimento fundo, né? A violação de um corpo, o abuso de um lugar de mulher, de criança, mas conhece o prazer de um corpo, a selvageria do amor, e a beleza da vida no corpo da mulher, o amor expresso na chegada de um irmão, no corpo de uma mãe, na fala do pai. Ela escreve esse processo de ruptura na perspectiva de uma dialética, de a decepção dialogando com o sentimento e o sentido de construto dela, né? Dela mulher, dela visão crítica, de um lugar no mundo,
né? Então, o processo de ruptura é muito interessante, porque muitos dos poemas, das passagens, dos sentimentos expressos, são muito comuns numa condição, vamos dizer assim, feminina, de culturas diferentes, ou desse lugar, ou desse não lugar, ou dessa situação de tradição de mulher, né? Romântica, apaixonada, de construção de ideal, de paraíso, né? No outro. Então, a ruptura é a dialética da consciência, né? De uma visão crítica, desse sujeito que vive um processo de emancipação. Ela diz o seguinte, no momento do nascimento de rupturas: você está tão distante que esqueci que você estava lá. Não confunda sal com açúcar. Se ele quiser ficar com você, ele vai ficar. É simples assim. Ele só sussurra "eu te amo" quando desliza a mão para abrir o botão da sua calça. É aí que você tem que entender a diferença entre querer e precisar. Você pode querer esse menino, mas você, com toda certeza, não precisa dele. Então, isso já expressa a posse, né? Desse processo de amadurecimento do outro, de quem é o outro, de quem é você, do estar na relação. Você tinha uma beleza tentadora, mas quando cheguei perto, me feriu. E aí ela vai estabelecer essa diferença, né? Entre ela e o amor, entre ela, a mulher, e ele, o homem. Não vou deixar que você me arrume um lugar na sua vida, quando o que eu quero é arrumar uma vida com você. Essa é a diferença, né? Ainda imbuída de uma vida amorosa, de uma relação que perdure, que se estenda, que aquele prazer inicial tenha vida longa, né? Que tenha uma continuidade. Mas ela já entende que uma coisa é desejar, é a vontade, né? Outra coisa é precisar. A partir da posse que ela vai tomando, do desejo dela, da existência dela, do percurso dela, da expectativa dela. Riachos correm da minha boca, lágrimas que os meus olhos não carregam. Você é como uma pele de cobra e eu vou te arrancando sempre que dá. Minha cabeça vai deixando para lá cada detalhe exótico. Do seu rosto, o desapego se transformou em esquecimento. E isso é a coisa mais triste e deliciosa que já aconteceu. Então, mais uma vez, ela estabelece o contraditório nesse processo de amadurecimento, de ruptura, de caminhar numa perspectiva de consciência de corpo, consciência de sentimento, né? De sentido de existência. Ela estabelece esses paradoxos sob a forma de poemas, de pensamentos. Como vou escrever se ele levou minhas mãos com ele? É algo que não se esgota de uma hora para outra, né? É processo, é movimento. Né? É caminhar numa direção, mas dar alguns passos para trás. E ela faz questão de marcar vamos dizer assim, essa experiência de amor, esse romance. Quando ela diz, começamos com sinceridade, vamos terminar também assim. Nós. Então, é como se tudo vivido não é simplesmente jogado fora. Houve um momento de nós. É nós. O amor não é cruel. Nós somos cruéis. O amor não é um jogo.
nós fizemos um jogo de amor. Então, essa maturidade também comparece nessa passagem do poema, onde ela preserva a experiência do amor vivido, experimentado, faz parte, incorporado nela, né? Mas ela percebe a crueldade na existência, as dificuldades e os desafios que estão postos na existência, nos tempos, nos lugares. Quando a experiência de cura começa ou é expressa os escritos dela, e às vezes ela tem dúvida se vai conseguir escrever ou se perder na escrita, ela começa com uma reflexão sobre a responsabilidade dela, uma coisa também razoavelmente feminina, né? Qual foi a minha parte de responsabilidade? Que culpa eu tenho no fim desse amor? E ela escreve o seguinte: talvez eu não mereça coisas boas, porque estou pagando pecados dos quais não me lembro. Em seguida, ela continua dizendo o seguinte: a questão sobre escrever é que não sei se vou acabar me curando ou me destruindo. Não se dê ao trabalho de agarrar aquilo que não te quer. Você não pode obrigar ninguém a ficar. E ela dá um recado definitivo. Faz parte da experiência humana sentir dor. Não tenha medo. Abre-se. E eu concluo com uma imagem belíssima e uma frase também. A gente nunca pode falar de definitiva, mas objetiva, verdadeira, de quem atingiu, chegou a uma vivência de emancipação, eu diria, humana. A solidão é um sinal de que você está precisando desesperadamente de si mesma. Então, ela sinaliza caminhos. Ela traz as dúvidas que permanecem. Mas essas dúvidas e essa incerteza, ela sabe que só ela vai poder dar conta. Né? É dela que ela precisa. Né? É do amor por ela. Quanto mais ela se afastava desse amor, mais ela entendia que precisava amar, ter autoestima. E uma solidão criativa, né? De quem precisa de si mesma para poder refletir o vivido, o presente e uma construção de um outro futuro. Vejo vocês no próximo episódio.